Graça e paz, meus irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 19, verso 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Êxodo 19, ainda verso 16, diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Livro de Êxodo, Deus falando através da sua palavra. Aqui está falando do ajuntamento do Israel terreno. Aqui Deus está falando do ajuntamento, meus irmãos, do Israel terreno. Estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Como eu vejo as escrituras sagradas como sombra das coisas futuras, eu sou Deus, a Bíblia diz: eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio. Então, como nós vemos as escrituras como um livro futurista, nós podemos aplicar para os últimos dias esse texto bíblico. Então, as escrituras estão dizendo: estejam prontos para o terceiro dia, ou seja, estejam prontos para o terceiro milênio, porquanto no terceiro milênio, no terceiro dia, o Senhor descerá. E nós sabemos, meus amados irmãos, que o terceiro milênio, o terceiro dia, ele começou no ano 2001. Então, Jesus, ele vai descer agora no terceiro milênio, ele vai descer no terceiro dia, ele vai descer até as nuvens, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, e ele vai ressuscitar os crentes que morreram em Cristo, e em seguida ele vai arrebatar a igreja viva. Então aqui é um tipo do futuro. O ajuntamento do Israel terreno aqui aponta para o ajuntamento da igreja. Aponta para o ajuntamento da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. O verso 16 é claro: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, tá vendo? Uma espécie de nuvem. O Senhor descerá nas nuvens, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós, a igreja viva, seremos arrebatados dessa terra. Então aqui aparece a nuvem aqui em Êxodo 19, verso 16. Então aqui, meus irmãos, é um tipo da descida do Senhor nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aqui pode se aplicar na segunda vinda em Jerusalém, mas também representa o arrebatamento da igreja. Aqui aparece a nuvem e um zunido de buzina muito forte. Então aqui aparece o chofar. Tocava-se o chofar para ajuntar o Israel terreno. E então Paulo, ele faz uma menção do chofar quando ele diz assim, que no soar da última trombeta, que era tocada na festa das trombetas, ou seja, a trombeta de número 100. Quando tocava a trombeta de número 100, então o exército era convidado a ir para casa, encostava-se as armas, terminou a guerra e então o exército era convidado a ir para casa.
Ou seja, no tocar da última trombeta da festa de trombetas. A igreja, então, o exército, nós estamos em uma batalha, estamos em uma guerra espiritual. Então a igreja vai parar. Os martelos dos obreiros terminaram o seu labor. Então a igreja, ela será arrebatada. Nós encostamos as ferramentas, porque aí agora quem vai pregar o evangelho do reino, são as duas testemunhas, os 144 mil durante a grande tribulação. A igreja gentílica, ela vai pregar o evangelho até o dia do arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, quem vai pregar o evangelho do reino é as duas testemunhas do Apocalipse 11 e também os 144 mil judeus de Apocalipse capítulo 7, meus irmãos. Então tocava-se o chofar. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espécie de nuvem e um zunido de buzina muito forte. Então aqui aparece o chofar. Aqui nós temos que conectar com 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então aqui é o toque do chofar. Tocava-se o chofar, ajuntava-se o Israel terreno. Ou seja, vai tocar o chofar e vai ajuntar-se a igreja de Jesus Cristo. Aqui é um tipo, é uma sombra do futuro. Eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Então aqui está um tipo do rapto da igreja ao encontro do Senhor nos ares. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Ou seja, o dia do arrebatamento da igreja, quem estiver preparado vai ouvir o toque do chofar nos quatro cantos do globo. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, a igreja ela não é uma placa denominacional. A igreja são todos aqueles que são lavados, são todos aqueles que são remidos no sangue do Cordeiro. Então a igreja que estiver preparada, os crentes que estiver preparados, os lavados e remidos no sangue do Senhor, eles vão ouvir o toque do chofar. Então esteja pronto para o terceiro dia, esteja pronto para o terceiro milênio. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Ele vem para buscar a sua igreja. Estamos no terceiro dia. Ou seja, nós estamos no terceiro milênio. Verso 17, e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Aqui é uma representação, né? Moisés, ele é uma tipologia. Moisés aqui, ele tipifica o Espírito Santo, que vai levar o povo para fora desse mundo. O Espírito Santo, ele vai levar o povo para fora desse mundo ao encontro do Senhor Deus nas nuvens. Nós encontraremos ao Senhor nas nuvens. O Senhor, ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo estão primeiro, depois nós, a igreja viva, seremos arrebatados no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Então, meus queridos amados irmãos, eu acho muito interessante essa revelação aqui das Escrituras. Estejam prontos para o terceiro dia. Êxodo 19, verso 11. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então aqui está falando do ajuntamento do Israel terreno. Mas as Escrituras, elas não é só para a época. As Escrituras, ela mostra o futuro. Aqui está falando também do ajuntamento da igreja de Jesus Cristo no terceiro milênio. Seremos ajuntados nos quatro cantos da terra. E o versículo 16 confirma então, o Senhor, aconteceu que no terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos, houve trovões e relâmpagos, né? Isso aqui deve ser conectado com Mateus, né?
Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele está voltando, meus irmãos. Então aqui houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem. Uma espessa nuvem, está falando da nuvem. O Senhor descerá até as nuvens para buscar a sua igreja. Um zunido muito forte de buzina. Aqui está falando do chofar. Está falando das trombetas feitas de chifre de carneiro. É o chofar. Será tocado o último chofar. Quando tocar o último chofar da festa de trombetas, não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Muita gente confunde isso. Não tem nada a ver. As trombetas que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo está falando do chofar que era tocado na festa de trombetas, porque Paulo era judeu e ele conhecia plenamente a festa de trombeta. Não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Outra coisa, o Apocalipse ele foi escrito no ano 96 e Paulo morreu em 67. Paulo morreu então 29 anos antes de ser escrito o livro do Apocalipse. Então Paulo não conhecia o Apocalipse. Então quando Paulo estava falando no tocar da última trombeta, Paulo não estava falando da sétima trombeta de juízo mencionada em Apocalipse. As trombetas do Apocalipse faz parte das 7 trombetas de juízo. A sétima trombeta, né, de juízo. Então Paulo não estava falando dessa trombeta. Paulo morreu, como eu disse, os irmãos, em 67 e o Apocalipse foi escrito no ano 96. Quando Paulo fala então da última trombeta, Paulo está falando do chofar. Ele está falando da trombeta de número 100, que era tocada na festa de trombetas. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos. Deus nos ajude. O Espírito Santo de Deus nos dê a graça, nos dê a vitória nesses últimos dias, porque nós estamos esperando por esse dia maravilhoso. Fique todos na paz de Jesus Cristo. Amém.